para organizar a nossa postura, organizar a nossa coluna. Sou Fernando Carlos, gestor do método Evomove, e quero falar com você hoje a respeito da ação essencial de puxar e qual a relação desse puxar com a nossa postura. O puxar ele é uma das ações essenciais que auxilia na organização da nossa postura, só que ele deve ser usado de uma forma adequada, de uma forma específica para auxiliar nesse processo. Ele deve ser usado da forma que foi utilizado ao longo dos milhares de anos do desenvolvimento humano e da forma que, quando bebês, ainda hoje utilizamos para organizar a nossa coluna para a posição bípede. Para entendermos isso, eu preciso explicar um pouco de uma relação chamada ponto fixo. Então temos duas formas de executar esse puxar, né? Ou também conhecido como uma força de tração. Ou puxamos algo na direção do nosso tronco, ou deixamos a mão fixa e levamos o nosso tronco na direção das nossas mãos. Essa segunda forma é a forma adequada de utilizar o puxar, é a forma como utilizamos nesses milhares de anos de desenvolvimento humano na Terra. Então, de que forma que devemos então fazer essa ação? Então, um grande exemplo dessa ação é o rastejar, onde a mão está ali como um ponto fixo e todo o nosso corpo vai à direção da mão. Um outro exemplo é subir numa barra, se puxar para cima de algum lugar. Porém, quando estamos falando do rastejar, temos que pensar, temos que analisar que ao mesmo tempo que estamos usando as nossas mãos para puxar todo o nosso corpo para frente, estamos usando os nossos pés para empurrar. Então é uma ação de puxar seguida de um empurrar. E quando utilizamos dessa forma, é mais eficiente para a organização da nossa coluna. Uma ação avançada desse rastejar, por exemplo, seria um escalar, a escalada, por exemplo. Então por que isso acontece? Quando executamos essa ação de puxar, né, de forma, usando como escalar ou como rastejar, nós organizamos, nós adequamos melhor esse osso, a escápula, às nossas costelas. Então, um grande problema que vemos hoje, né, postural, que a maioria das pessoas tem, por um uso inadequado ou por um desuso, é uma escápula alada, né, que é essa ponta da escápula mais para fora, e faz com que a postura fique mais aberta, mais fechada na parte da frente. Quando nós usamos esse puxar dessa forma organizada e integrada com o empurrar da perna, nós conectamos todos esses tecidos da parte posterior que nos dá essa posição ereta. Nós conectamos todos os músculos, tendões, fáscias, todos esses tecidos da parte superior com a parte inferior. Então, da cintura escapular com a cintura pélvica. Acontece uma conexão, melhora essa conexão, essa articulação da escápula com a região torácica e se conecta a essas duas estruturas, fazendo com que nossa coluna fique um pouco mais ereta. Tá? Então essa é uma das ações que auxilia nesse processo. Então no seu dia a dia, nos seus treinos, pense em utilizar essa ação com relação a esse ponto fixo. Então ao invés de utilizar algum equipamento ou de alguma forma que puxe a máquina ou que puxe alguma coisa em direção ao seu tronco, use uma forma que sua mão vira um ponto fixo, como numa barra, subir numa barra, ou alguma outra ação, ou um chão, usar os dois braços se puxando, ou o próprio rastejar. Então pense em usar essa ação do puxar, da força de tração, dessa forma. Isso vai auxiliar no processo de reorganização da sua coluna. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo.